alunos, vamos continuar com a nossa segunda parte da aula. Nessa segunda parte da aula, teremos mais um texto e vamos fazer uma síntese também do primeiro comentário nosso. A habilidade é o mesmo ainda, aplicar o conceito de ordem mundial, considerando as diferentes formas de poder entre as nações. O papel dos Estados Unidos e a nova desordem mundial, parte 2, vídeo 2. No quadro que nós vamos completar, pessoal, é uma síntese da primeira parte do texto que nós vimos, tá? Então, as ações do governo americano voltadas para o exterior com vista a ampliar seu território, proteger seu território e aumentar sua influência global, ou regional, desculpa. Tá? Então, ampliar seu território. O século XIX foi um período importante de formação territorial dos Estados Unidos e nessa época o território americano cresceu muito. Proteger seu território, aliança com os países vizinhos das Américas do Norte, Central e Sul contra as potências europeias, garantindo sua influência. E o terceiro, investimentos na área foram significativos, passando pela construção de grande porte, como o Canal do Panamá. Então esse quadro aí, ele faz uma síntese do texto que nós vimos na aula 1, tá? na parte 1 da aula 1. Antes disso, nós temos uma tabela também, tá? Que é força militar, força econômica, força cultural e força geográfica. Nós já sabemos o conceito de cada força. Tá? Então nós vamos agora classificar, no caso, Estados Unidos, né? São quatro maisinhos aí que a gente colocou, né? Que é justamente a força máxima. Os Estados Unidos tem a força máxima em todas as áreas, em todos os elementos. Depois nós temos a França, né? Força militar, força econômica, força cultural e força espacial. Aí a gente tem a França, que não é tão forte militarmente, mas tem sim um espaço. Depois os outros itens aí da França são de grande importância. Depois você tem a China. A China ocupa um cenário aí de destaque, né, principalmente força militar, e hoje a força econômica da China, essa tabela é um pouquinho mais antiga, mas a força da China hoje ela briga no mercado mundial de igual para igual praticamente com os Estados Unidos, é o grande concorrente econômico, beleza? Agora tem uma pergunta em relação a essas 5 forças. Então nós temos 5 exemplos de força e como que ele se apresenta. E aí ele faz uma pergunta em relação ao Brasil. Como o Brasil está em relação a essas 5 forças aí? Então você tem Argentina, Itália, Portugal, Irã e Israel. Então esses são os destaques aí. Eu vou grifar para vocês para ficar mais fácil de entender. E aí a pergunta é o seguinte: os países que acrescentou o quadro e qualificou com sinais podem ser chamados de potências? Eles se encontram em situação próximas ou abaixo do Brasil? Potência a gente pode encaixar aí no caso a Itália, tá? E como força militar talvez Israel, que tem aí, a gente percebe aí que Israel tem uma força militar muito boa e a Itália com uma força econômica em relação a esses países. Ele se encontra em situações próximas ou abaixo do Brasil? Não. Tá? Embora tenha peso significativo em alguns aspectos de ordem mundial, como é o caso de Israel e Irã, próximas Portugal, acima Israel e Itália, abaixo Argentina e Irã. Então nessa resposta aí foi feito um apanhado de quem está mais, quem está acima, quem está abaixo do Brasil. Tá? Mas a resposta é não. O Brasil ele entra nessa questão aí, se você comparar com países, principalmente Portugal. O Brasil não fica tão abaixo em relação a Portugal, tá bom? Agora a gente tem o segundo texto, a doutrina Bush e a síndrome de 11 de setembro. Eu tinha falado na aula anterior também com vocês, que era sobre um filme, e aquele 12 heróis, ele ocorre logo após o atentado. Tá? Então esse texto aí da doutrina Bush é a síndrome de 11 de setembro, a doutrina Bush e o síndrome do 11 de setembro.
Após o desabamento das Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono, a opinião pública mundial defrontou-se com um acontecimento excepcional e altamente revelador. Porque até então nunca a gente teve um atentado tão significativo como a gente teve esse nos Estados Unidos. Jamais um país invadiu o território norte-americano. Quem diria, quem podia imaginar que um ataque terrorista nessa proporção, né? Após esses 6 anos, com a dissipação da poeira da história, é possível compreender melhor as razões e os propósitos que justificam a escalada do terror e as novas cartadas em jogo no sistema internacional. A doutrina Bush é a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, encaminhada pelo presidente George W. Bush ao Congresso em setembro de 2002. Sobre o impacto de 11 de setembro, ele pautou toda aquela região do Afeganistão, a região do Kuwait, a região do Irã, como o eixo do mal. Então, para eles, são inimigos políticos, econômicos, tá? e estratégicos. Embora é uma área que os Estados Unidos tenham muito interesse por causa das reservas de petróleo, ele também tem países aí que é tido como o eixo do mal em relação aos Estados Unidos. Nesse período aí, ele tenta impor suas ideias para mudar os rumos da política externa americana, com o intuito de criar as condições para um novo Oriente Médio, no qual os Estados Unidos teriam influências diretas. Logo após, ou melhor, o alvo da doutrina Bush não se resume apenas ao combate ao terrorismo islâmico, ele nada mais é do que o início da aplicação de teorias dos falcões, ou seja, do novo imperialismo alinhado com Israel, que é o seu parceiro, tá, pessoal? Israel sempre foi, no Oriente Médio, parceiro de grande peso para os Estados Unidos lá. Após o bárbaro ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, a sociedade americana, antes relutante em apoiar projetos de intervenção direta, passou a endossar as medidas de exceção. A doutrina Bush, ao criar o eixo do mal, criou também as condições para perpetuar o que o escritor Demetrio Magnoli denomina época de barbárie. Ou seja, não é uma declaração de guerra a um Estado, mas ao terror. E este é difuso e não tem resistência física. Então essa doutrina era sempre atacar ou ficar atento ao chamado eixo do mal que eles colocavam aí. Teoricamente, considera-se terrorismo o uso de violência sistemática com objetivos políticos contra civis ou alvos militares, que não estejam em operação de guerra. Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial, também foi um exemplo disso. É por meio dele que as potências militares sustentam a tese que a melhor defesa é o ataque. Lembro? Texto da Ângela Correia, e ela era uma repórter, fez essa matéria, né? E ficou muito famoso esse texto justamente porque ela denomina certinho o que era essa doutrina Bush. Nós temos 3 questões aí sobre o texto para a gente fechar. Tá? Como aparece a palavra geopolítica nesse texto? Como ela é empregada para se referir às estratégias dos Estados Unidos no Oriente Médio? Significa jogos das relações estratégicas internacionais. Também é associada à palavra imperialismo, tá? Então, imperialismo de poder, que a gente sempre fala, que quer dizer ação de conquistas de domínio por parte de um país sobre os demais. Segunda pergunta importante no texto, considerando a dimensão geopolítica do seu território, né? Em que passagem do texto pode ser identificada essa dimensão? Essa dimensão já aparecia nas ações históricas dos Estados Unidos? Vale consultar o texto anterior para a resposta. Então ele pede aí uma comparação geopolítica entre o primeiro texto e esse texto aí que falava do eixo do mal. Tá? Já era comum as ações históricas de constituição dos Estados Unidos com países vizinhos. Essa dimensão pode ser observada na doutrina Bush, cujo objetivo declarado foi a de combater o terrorismo islâmico. Então, os Estados Unidos sempre foi, já por natureza, foi um país dominante, que nunca
nunca queria estar atrás de ninguém, né? Tanto economicamente como estrategicamente. Então sempre teve essa vocação os Estados Unidos em ter um poder em relação aos demais países. Outra dimensão da geopolítica é a ação fora do seu território, buscando aumentar a influência do país sobre os seus vizinhos, por exemplo. Nesse sentido, compare as ações mencionadas no texto, a vocação geopolítica dos Estados Unidos, com as que aparece no texto A Doutrina Bush, a Síndrome de 11 de Setembro. O que mudou? Então vamos ver praticamente nada. Tá? Os Estados Unidos agem de modo a manter e ampliar sua influência no Oriente Médio, área de grandes reservas petrolíferas, como em outras áreas do planeta. Essas mantêm uma linha de continuidade em relação à doutrina Truman, pois esta ação objetiva chegar muito além da escala nacional e mesmo regional. Então vocês viram que nessas questões aí, tanto da aula 1, da primeira parte, como agora da segunda parte, eu fiz em forma de questões um resumo do texto, beleza? Vocês vão ter 2 textos em anexo, tá abaixo dos 2 vídeos aí no Google Sala de Aula, tá? Vocês abrem, salvam no seu celular aí ou no computador para realizar as atividades dessas 2 aulas, ok? Se as atividades não tiverem aí no momento que vocês estão vendo esse vídeo, fiquem tranquilos que ao longo da semana eu vou estar postando o link aí das atividades, tá? O que eu tenho que fazer, professor? Entregar alguma coisa? Não, vocês só fazem, em geografia, vocês só fazem as atividades que estão no link. Fez a atividade, aguardo o fechamento do prazo, eu faço a correção e devolvo a nota para vocês no Google Sala de Aula e também no e-mail de vocês, tá? Vocês vão receber as notas lá. Tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa comentário aí no Google Sala de Aula e eu respondo para vocês assim que puder, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.